Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? E hoje nós vamos falar sobre política. A gente vai conversar um pouquinho aqui para responder a pergunta do programa que é: o Tarcísio vai se descolar de Jair Bolsonaro? E para responder essa pergunta e falar sobre a possibilidade do Tarcísio de Freitas se candidatar em 2026, nós convidamos aqui a repórter Ana Luísa Albuquerque, que faz a cobertura do governo de São Paulo aqui na editoria de política. Ana, muito obrigada por ter vindo. Seja bem-vinda ao Como é que é? Obrigada, Pri. Obrigada pelo convite também. Legal. Ana, vamos começar aqui esquentando a nossa conversa. Queria que você falasse um pouquinho quais são as chances do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicano, se candidatar à presidência em 2026. Essa é a pergunta do momento, né? A pergunta que está todo mundo querendo responder aqui na política em São Paulo. E é muito provavelmente a pergunta que vai estar rondando o ano que vem, né? A gente vai falar disso o tempo todo, até porque até o final do ano o Tarcísio provavelmente vai ter que tomar uma decisão, porque tem que desincompatibilizar do cargo, né? E vai começar a pensar em aliança, em chamar vice, enfim. Então, 2025 vai ser bem sobre isso. Mas o cenário que a gente tem atualmente é o seguinte: com o Bolsonaro inelegível, o Tarcísio é a pessoa da direita que surge como principal herdeiro dele, né? Você tem outros nomes, outros governadores, o Zema, o Ratinho Júnior, o Caiado mesmo, mas eles não estão tão intrinsecamente ligados ao bolsonarismo quanto o Tarcísio, né? Que foi alguém que se forjou na política no governo Bolsonaro, alguém que veio para o governo de São Paulo a pedido do Bolsonaro. Então, ele é muito identificado com o movimento, né? E o Tarcísio, a gente vê que ele tem criado pontos com muitos setores, desde setores mais moderados da política até o judiciário, Faria Lima. Então tem muita gente que está vendo isso numa análise ali no movimento dele de pavimentar uma candidatura para 2026. Publicamente, o Tarcísio nega que vá para a presidência, né? Ele foca muito nessa alegação de que ele está focado no governo estadual, que ele vai para a reeleição. E quando a gente fala com os secretários, eles repetem a mesma coisa. Inclusive, em reuniões do secretariado, o Tarcísio já mencionou: eu vou ter que me reeleger para poder entregar esse projeto aí que só vai sair no próximo mandato. Brincando, assim. Mas ele faz essa sinalização para os secretários mesmo. E entre os secretários tem um grupo, que é do Gilberto Kassab, que é o secretário de governo, que defende que o Tarcísio concorra à reeleição e que aconselha ele nesse sentido, né? O Kassab, o Afif. Por quê? Eles têm essa ideia de que o Tarcísio tem muito tempo pela frente, né? Que tem um futuro político por muitos anos aí, que não tem necessidade de correr com isso. E que estar no governo de São Paulo e fazer um segundo mandato é uma oportunidade de firmar uma marca, né? Firmar os projetos, entregar projetos, desenvolver projeto, enfim. Que não tem por que ele correr para a presidência agora. E aí tem muita gente que diz que esse conselho do Kassab é um interesse próprio, porque alguns secretários falam que o Kassab, na verdade, está interessado em sair como vice do Tarcísio em 26, para quando o Tarcísio for para a presidência em 2030 e tiver que sair do cargo, o Kassab assumir, né? Mas o Kassab nega isso. E aí, apesar de publicamente o Tarcísio negar que ele possa concorrer à presidência, tem gente no entorno dele. Eu falei com uma pessoa no entorno dele que disse que ele já manifestou que se o Bolsonaro fizer esse pedido, ele não vai se negar. E tem outros aliados que falam que ele também não vai para sacrifício. Então, que ele vai fazer um cálculo político. Tipo, se o Lula estiver muito popular, é difícil que ele vá se arriscar para a presidência em 2026, né? E a análise, para finalizar, que é muita coisa, né? Sim. Mas a análise que muita gente faz também é que não tem nenhum motivo para o Tarcísio assumir agora essa pretensão de ir para a presidência em 26. Por quê? Se ele fizer isso, a partir desse momento acabou o governo. Ou seja, ninguém mais vai falar de projeto, de entrega, vai todo mundo querer saber falar de presidência, né? Isso vai ficar marcado nele. E, em segundo lugar, coloca um alvo na testa dele, porque mesmo sem ele ter assumido essa pretensão, só o nome dele sendo aventado, ele já ficou na mira dos bolsonaristas, né? Começaram a falar de traição, enfim. Então, a gente vê no passado que o Bolsonaro tem muito essa questão do ciúme, do ego, da traição, né? Ele é muito marcado por isso, assim. Vê situações anteriores que aliados dele no passado, que deram um passo maior que a perna, tipo o João Dória ou o Wilson Witzel no Rio, acabaram na mira do Bolsonaro, né? Então, acho que o Tarcísio não vai passar por cima dele. Entendi. E o Tarcísio, ele foi ministro, né, no governo Bolsonaro, né? Eu queria que você falasse, então ele tem uma relação ali com o Jair Bolsonaro. Como é que anda essa relação do governador com o ex-presidente? Então, o Bolsonaro já fez críticas públicas ao Tarcísio, especialmente quando ele faz ali algum elogio ao governo Lula, à política econômica do Haddad. Mas recentemente eu não tenho nenhuma informação que o Bolsonaro em si esteja irritado com o Tarcísio. É mais certas pessoas no entorno do Bolsonaro. Inclusive, recentemente, no final de abril, o Bolsonaro chamou o Tarcísio de semente, quando estava do lado do Caiado na AgriShow. E há uns 10 dias teve uma crise, né, com o entorno do Bolsonaro e o Tarcísio. E essa crise começou no off, ele falando com a imprensa, e depois virou para o on com o Malafaia, né?
que colocou a cara ali para bater no Tarcísio. Mas enfim, quando começou esse movimento, o Bolsonaro recebeu o Tarcísio num evento que ele estava fazendo no interior de São Paulo a semana toda, e daí teve um em Campinas para arrecadar a doação para o Rio Grande do Sul. E o Bolsonaro recebeu ele lá, eu estava nesse evento, eu acompanhei, né? E aí ele faz um elogio, um afago público para o Tarcísio no meio dessa crise, né? Ele fala que o Tarcísio é o melhor governador que São Paulo já teve, que ele tem um grande futuro político pela frente. E o Tarcísio retribui, como sempre faz, né? Elogia o Bolsonaro também, fala que é muito leal a ele, ficou lá meia hora tirando foto no evento, então fez um aceno também, né? E aí, quando o pastor Silas Malafaia faz essa crítica pública, o Tarcísio e o Bolsonaro se reúnem no mesmo dia em Brasília. E pelo que eu soube, essa reunião foi amistosa. O Bolsonaro deixou claro que aquelas críticas não estavam partindo dele, e o Tarcísio falou que não iria concorrer à presidência em 26, queria apoiar o candidato do Bolsonaro caso ele realmente esteja inelegível. Entendi. E dá pra gente pensar que o Tarcísio vai se descolar do Bolsonaro? Eu não vejo esse movimento, assim. Pelo menos nesse momento é difícil ver, assim. Eu acho que o que ele vai fazer é continuar tentando se equilibrar nessa corda bamba, que é o que ele faz desde o início da campanha, né? Quando ele começou a campanha para o governo, as primeiras conversas que ele teve com a equipe do marketing dele falaram para ele: você não ganha sem o Bolsonaro, mas você não ganha só com o Bolsonaro. Então, ele precisava dos votos do centro. E aí ele começa a trabalhar cada vez mais essa imagem de ser um político mais técnico, mais moderado, mais racional, que é o que ele mantém até hoje, né? E aí ele começou então a se dizer que ele era grato ao Bolsonaro, mas tentando se descolar da ideologia bolsonarista, né? E mesmo no início do governo, em alguns embates com bolsonaristas, com deputados e tal, ele chegou a dizer, se vocês queriam alguém radical, essa pessoa não era eu, vocês sabiam disso, né? E nos últimos meses ele tem tentado mais sob pressão, né, do entorno do Bolsonaro. E aí, ao mesmo tempo que ele mantém um relacionamento mais com o centro, com o judiciário, eu também tenho reparado que ele tem feito mais acenos à ideologia bolsonarista. Por exemplo, tem repetido o lema Deus, Pátria e Família, que é um lema que tem origem no fascismo italiano, né? Mas enfim, é isso, ele vai se equilibrando ali entre acenos ao bolsonarismo e acenos ao centro. No fim de semana, inclusive agora, ele foi provocado num evento pelo William Vac, se eu não me engano, a dizer se ele era bolsonarista. E ele encontrou uma saída curiosa que foi dar a sua própria definição de bolsonarismo, né? Ele falou que como ele era conservador e era liberal na economia, então ele era um bolsonarista. E, bom, você ser conservador e liberal na economia, você podia estar, sei lá, no União Brasil, né? Qualquer partido do Centrão. Ser um bolsonarista tem mais nuances do que isso, né? Mas, enfim, foi uma definição ali que coube bem para o jogo que ele está tentando fazer. Sim, ele tem esse discurso, né, um pouco mais moderado. Ana, você falou um pouquinho aqui do Silas Malafaia, né? Vamos também voltar um pouquinho. Como que os aliados do Bolsonaro têm visto a postura do Tarcísio? E teve uma matéria, inclusive, que você publicou esses dias, falando aí de uma fala do Silas Malafaia. Então já aproveita e conta um pouquinho do que o Silas Malafaia também falou e o que o entorno do Bolsonaro tem falado sobre o Tarcísio. Então, há 10 dias, como eu falei, teve essa crise com o entorno do Bolsonaro, né? O entorno dele estava muito irritado. Eles veem que tem uma movimentação do Tarcísio que eles enxergam como uma tentativa de se pavimentar para a presidência em 2026. Então, isso vai desde a aproximação com o judiciário, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que é visto como arqui-inimigo do bolsonarismo, até a aproximação com a Faria Lima, com setores mais moderados da política, né, do centro. E teve, especialmente no mês passado, um jantar que foi organizado pelo Luciano Huck, apresentador da TV Globo, né? Um jantar em homenagem ao Campos Neto, que é o presidente do Banco Central e que tem uma crise ali com o governo Lula, foi alguém que foi indicado pelo Bolsonaro, enfim. E aí tem esse jantar, e o Tarcísio participa, e aí depois desse jantar, isso meio que estoura essa bolha, né? Essa crise deles. E aí eles tem essa ideia que o Tarcísio, com esses movimentos, ele está tentando se transformar numa figura de direita mais palatável para o establishment, né? Para o judiciário, para a Faria Lima, enfim, para a mídia. Então, é meio que um sinal, eles tentando cortar as asinhas do Tarcísio, do tipo, peraí, ainda tem jogo para ganhar, o Bolsonaro ainda acredita que ele pode reverter a inelegibilidade dele, então, meio que dizendo, não é a hora ainda de fazer isso, de se colocar como um presidenciável para 26, né? E é isso que o Malafaia fala em algumas entrevistas, inclusive comigo, que ele diz que ele acredita que o Bolsonaro deveria dar uma prensa no Tarcísio, né? Que ele está desconfiado desses movimentos. E quando o Tarcísio cria pontes com a STF, especialmente Moraes, ele diz para o entorno bolsonarista que ele está tentando ajudar, que ele está tentando apaziguar os ânimos, né? Pacificar. Especialmente pensando que no início do ano se falava o tempo todo numa preocupação do Bolsonaro ser preso, né? Mas é isso, algumas pessoas ali do entorno começaram a desconfiar que, na verdade, ele não está ajudando nada, que ele está tentando fazer isso por interesse próprio.
Entendi. E tem críticas também com relação a esse jantar que ele participou, né, com o Luciano Huck, também o entorno de Bolsonaro tem visto isso não com bons olhos, né? Sim, tipo, o que você tá fazendo num jantar com o cara da Globo, sabe? É meio que esse o raciocínio. Entendi. Também nessa discussão aí dos aliados Bolsonaro, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro também fez críticas ao Tarcísio, né? Carlos Bolsonaro postou, Eduardo Bolsonaro também postou. Conta um pouquinho pra gente o que foi o tom dessas críticas, né, e o conteúdo dessas críticas. Essa mesma avaliação que eu tô te falando, né, que o Malafaia chegou e falou em público, mas o Carlos chegou no Twitter e fez mais um dos tweets cifrados dele. Esse foi um pouco menos cifrado, né, ele não citou nomes, né, mas ele disse que é preciso desconfiar de qualquer movimento que exclua a possibilidade do Bolsonaro concorrer à presidência, enquanto usa a imagem do próprio Bolsonaro. Porque a avaliação é que o Tarcísio ele ainda está se beneficiando desse apoio bolsonarista, né? Então é como se ele pegasse esse apoio e ao mesmo tempo falasse, mas eu não sou tão bolsonarista assim. E aí, enfim, o Carlos é um dos que está irritado. E o Eduardo também postou que, enquanto tiver a possibilidade de reverter na elegibilidade, que o pai vai ser o candidato dele. Entendi. E, Ana, quais são as chances, né, se o Tarcísio, ele disse que não vai se candidatar à presidência, né, mas tem essa discussão, né, se ele se candidatar, quais são as chances dele herdar esses votos bolsonaristas? Tem essa chance? Eu acho que essa chance é enorme, né, até pelo que a gente estava falando, que ele tem uma relação quase umbilical, assim, com o Bolsonaro, né, foi de onde ele nasceu na política. Então, acho que tudo vai depender de como tiver a relação entre os dois. Se o Bolsonaro chegar e falar, o Tarcísio é meu candidato, votem no Tarcísio, eu não vejo por que essa transferência de votos não ocorreria, né? E de uma perspectiva estratégica, não é interessante o Tarcísio romper com o Bolsonaro porque ele precisa desses votos, né? É uma base significativa. E para o Bolsonaro também não é interessante romper com o Tarcísio, porque o cenário de hoje não é o mesmo cenário quando ele rompeu com Dória, rompeu com Witzel, ele está fragilizado, né? Está vulnerável. Inclusive tem muita gente que diz hoje que o Bolsonaro precisa mais do Tarcísio do que o contrário, né? Ainda mais nessa preocupação aí de ser preso, né? É importante para ele ter ali um aliado que é o governador de São Paulo, um dos estados mais influentes do país, que tem um bom trânsito com o judiciário, que tem alta popularidade. Então eu acho que no momento os dois precisam, né, um do outro. Entendi. E vamos voltar um pouquinho aqui no Gilberto Kassab, que você já falou no começo da sua pergunta. Sim. Mas assim, tem uma tensão ali entre o Gilberto Kassab, né, que o Gilberto Kassab é secretário do governo de Tarcísio. Tem uma tensão entre ele e o Bolsonaro, que está respingando no governador de São Paulo, né? O que tem gerado esse embate? Essa é uma questão até um pouco curiosa, que eu ainda não consigo entender exatamente por que o Bolsonaro é tão irritado com o Kassab. Mas ele é muito irritado com o Kassab. Inclusive já brincaram comigo que hoje ele se incomoda mais com o Kassab do que com o Lula. Então, esse é o nível, assim. Eu sei que ele tem um entendimento que o Kassab fez tudo que poderia para sabotar a gestão dele, né? Então, mesmo antes do Bolsonaro ser presidente, ele já tinha feito críticas ao Kassab. Mas ali no início do governo, o PSD votou muitas vezes, né, com o governo federal. Fazia parte da base, de certa forma. E só que isso vai mudando com a pandemia, né? Tem a CPI da Covid, e daí o Omar Aziz é o presidente do PSD, né? E o Otto Alencar, o senador, também tem uma postura bem ativa ali. E aí começa a ter um afastamento maior entre o Kassab e o Bolsonaro. O Kassab começa a fazer críticas públicas ao Bolsonaro. Numa entrevista para o UOL, ele foi perguntado sobre isso, mas ele chegou a dizer que o Bolsonaro era o pior presidente com quem ele tinha convivido. Então começa esse afastamento, né? E aí outra situação que irrita muito o ex-presidente é a CPI do 8 de janeiro, né? Que a relatoria foi da Elisiane Gama, da senadora, que é do PSD. Que ele atribui esse relatório, que pede um indiciamento dele, inclusive, ao Kassab, né? Então coloca a responsabilidade no Kassab. O entorno do Kassab nega que ele tem algum problema pessoal com o Bolsonaro, mas fato é que o Bolsonaro tem com ele, né? Recentemente, esse ano mesmo, o Bolsonaro compartilhou uma mensagem no grupo de WhatsApp chamando o Kassab de farsante, fala que não vai apoiar candidato do PSD, enfim. E muitos bolsonaristas, né, para além do Bolsonaro, fazem essa avaliação que o Kassab tem muito espaço, muito poder no governo Tarcísio, né? E se incomodam com isso. O Kassab é o secretário de governo, é quem está ali liberando convênio, emenda, faz o relacionamento com os deputados na Lesp, enfim. E já teve uma situação, por exemplo, meio que um desgaste ali entre o Tarcísio e os deputados bolsonaristas no fim do ano passado, que tem uma reunião. O Tarcísio chama eles no Palácio dos Bandeirantes, logo antes da votação da Sabesp, da privatização, para tentar azeitar a relação. E eles tinham várias questões a serem discutidas, né? Mas eles chegam e falam também: olha, governador, é inaceitável você ter o Kassab, que é alguém que tem uma pessoa que tem 3 ministérios no governo Lula, que já fez críticas públicas ao Bolsonaro, inaceitável você ter ele como seu secretário de governo e com tanto poder. E aí o Tarcísio responde que não vai tirar, não vai mudar, que ele confia no Kassab e que o Kassab é uma ponte importante ali para azeitar o relacionamento com o governo federal.
Entendi. E como que se deu essa aproximação do Kassab com o Tarcísio? Porque o Tarcísio até fala que o Kassab foi uma das figuras importantes também para ele se eleger como governador, né? Ele fala um pouquinho da importância do Kassab e do Bolsonaro, né? Sim. Como que se dá essa aproximação dos dois? Os dois foram muito importantes, né? O Kassab e o Bolsonaro. Bom, para quem não conhece o Kassab já foi prefeito de São Paulo, já foi ministro da Dilma, já foi ministro do Temer, é alguém que é visto, presidente do PSD, é alguém que é visto como um grande estrategista político, né? Alguém que conhece muito bem, faz análises muito ali no ponto, sabe? Que tem um entendimento muito bom da política nacional. E aí, quando o Tarcísio concorre ao governo de São Paulo, em 22, ele vinha do Rio, né? Não conhecia bem o estado, e de certa maneira eu sinto que ele precisava, pelo que eu ouço, que ele precisava de alguém que aconselhasse ele. E ele se viu um pouco isolado, assim, porque ainda que o PL estivesse na coligação dele, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente, quem estava na campanha de 22, na eleição, diz que o Valdemar apoiou, na verdade, o Rodrigo Garcia, que tentava a reeleição, né, que era do PSDB. Ainda que o PL estivesse apoiando o Tarcísio, em tese, mas o Valdemar estava com o Garcia. O Valdemar e o Tarcísio tinham uma rixa desde o governo Dilma, né, quando o Tarcísio estava no DENIT, porque falam que o Tarcísio fez uma faxina anticorrupção lá e tirou um monte de indicado do Valdemar, então eles já tinham essa questão. Hoje a relação está um pouco melhor, mas, enfim, existia isso, e Valdemar apoiou Garcia em 22. E, por outro lado, o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, ele sente que também não se engajou na campanha dele no primeiro turno tanto quanto seria o esperado, né, sendo o partido dele. E aí tem uma análise que isso foi porque o Republicanos não viu o Tarcísio como um quadro original, raiz do partido. Então, que era alguém maior que o partido, que eles não conseguiriam controlar, não teriam a mão realmente na administração, então não faria sentido colocar tanta energia na campanha do Tarcísio, né. Então o fato é que o Tarcísio estava meio isolado, tinha o Bolsonaro, mas enfim, não tinha alguém para estar ali o tempo todo, né? E daí o Kassab, que também estava rompido com Garcia há mais de década, viu no Tarcísio um bom quadro, né? Estrategicamente olhou e falou que aquilo poderia dar certo. Ele vai lá, dá a mão pro Tarcísio, eles fazem campanha juntos, o Kassab faz campanha por ele, pega o jatinho, vai em várias cidades aqui do estado, atrás prefeitos para campanha, enfim. E daí o Tarcísio se elege e o Kassab vira secretário de governo e o Tarcísio também dá outras secretarias para o PSD. Entendi. E Ana, se o Tarcísio, né, como a gente está falando aqui, se candidatar à presidência, né, em 2026, ele seria um candidato mais moderado? Há um afastamento dele do chamado bolsonarismo raiz? Eu acho que a resposta para essa pergunta depende um pouco do freguês, assim. Você vai ter gente que vai dizer que o bolsonarismo, por definição, é um movimento extremista, de extrema-direita, e que, portanto, não tem como integrante do bolsonarismo ser moderado, meio aquela coisa, diga-me com quem andas e te direi quem és. E tem outro lado de pessoas que vão dizer que em qualquer movimento existe um espectro do mais extremista para o mais moderado, e o Tarcísio estaria o mais afastado possível dos extremistas, e que, enfim, entre os aliados, ele pode ter gente ali que tentou participar de um golpe, está sendo investigado, ou que, no mínimo, o fato, descredibilizou as instituições do processo eleitoral, mas que ele, Tarcísio, não faria a mesma coisa, que esse não seria um comportamento que partiria dele, que ele respeita o Estado Democrático de Direito. Então tem pessoas que realmente acham que o Tarcísio pode ser mais moderado, né? Acho que isso são elementos que vai depender da avaliação de cada um, mas acho que, assim, o que dá para dizer é que o Tarcísio é um pouco mais afastado de valores culturais e morais muito importantes para o bolsonarismo, que estão mais associados à questão da religião. Por exemplo, é difícil imaginar o Tarcísio bancando, sei lá, um projeto para banir a ideologia de gênero nas escolas, ou coisa que o vale, assim. É difícil imaginar, porque a pauta dele é PPP, PPI, enfim, privatização, mercado e tal. Mas, por outro lado, a segurança pública, por exemplo, ele tem uma gestão dura, muito alinhada a valores bolsonaristas. Então... Entendi. Vou para a minha última pergunta já. Recentemente, o entorno do Bolsonaro, e até o próprio Valdemar Costa Neto, né, que é o presidente do PL, cogitou ali a possibilidade do Tarcísio se filiar ao PL. Como que o governador reagiu a isso? Né, e as chances disso acontecer? E a filiação dele seria um aceno para se aproximar mais do bolsonarismo? Então, o Tarcísio tem negado publicamente, né, que ele vai para o PL nesse momento. Eu sei que nos bastidores ele fala para políticos do PL que ele vai, só que não vai ser agora, que ele quer esperar o leilão da Sabesp, que ele quer esperar as eleições, tem um candidato republicano que ele está apoiando, já está envolvido na eleição, enfim. Então, tem muita gente no entorno do Tarcísio que fala também que ele não tem nada a ganhar com isso, assim, correr com isso agora, porque ele só vai concorrer em 26, enfim, que isso não vai agregar muita coisa a ele, né? Quem está bancando mais essa história, que inclusive falou que o Tarcísio se filiaria em junho, é o Valdemar, né? E aí tem muita gente que diz que o Valdemar está sem produto, está sem ter o que vender, que está precisando de um produto, que o Tarcísio seria um grande ativo, né? Principalmente se viesse antes das eleições, que ele seria um cabo eleitoral importante.
Então a gente tem que esperar aí para ver quando é que vai acontecer, mas em algum momento, pelo que a gente ouve nos bastidores, deve acontecer. Entendi. Mas nesse caso, o Tarcísio mesmo tem negado, né? Que ele vai se filiar, né? É mais o entorno do Bolsonaro falando isso e o Valdemar. Ele nega publicamente, né? Porque acho que ele também não quer criar um problema com republicanos agora, né? Que é a base do governo dele na Lespe, enfim. Ele não ganha nada com isso, né? A verdade é essa. Então, acho que ele tá tentando aí postergar, mas a gente sabe que nos bastidores ele diz para pessoas do PL que vai acontecer em algum momento. Sim, e como a gente conversou até nos bastidores, isso é uma discussão que já não é recente, né? Desde o ano passado ele vem se cogitando essa possibilidade dele se filiar ao PL, né? Sim, desde o ano passado já tem essa história, mas também tem história que saiu esses dias que ele poderia ir pro PSD, daí o pessoal nega categoricamente, gente do entorno dele, já falaram de PP também. Enfim, o Tarcísio está com a popularidade em alta, né? Então, tá todo mundo meio que interessado ali. Interessado nele ser candidato, né? Se filiar ao partido. Maravilha! Ana Luísa Albuquerque, repórter aqui de política. Muito obrigada, Ana, por ter vindo e esclarecido aqui o assunto. E vamos aguardar, né? A Ana continua fazendo a cobertura aqui do governo de São Paulo, acompanhando aí os passos do governador Tarcísio de Freitas. Vamos ver se ele vai se candidatar mesmo, né? Em 2026, a gente continua te acompanhando aqui. Sim, vamos acompanhar de pertinho. Sim. Obrigada. Eu que agradeço. Volte mais vezes aqui no Como é que é. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. E amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Até. Tchau, tchau.